Intimação recebida e o juiz pediu para que o meu cliente comprove a gratuidade de justiça num processo de revisão da pensão alimentícia. Só que a gente precisa analisar o caso de forma mais aprofundada, porque quando você entra com um processo buscando a revisão da pensão alimentícia de um menor de idade, quem tem direito a receber essa pensão é o menor. E como que o juiz pede para que um menor comprove a necessidade do deferimento de gratuidade de justiça? Inclusive, no despacho do juiz, ele pediu a juntada ali dos comprovantes de rendimento juntamente com declaração de imposto de renda. E aí pode existir uma confusão, até mesmo proveniente do próprio despacho do juiz, que entendeu que o titular do direito seria o representante, nesse caso, a representante legal desse meu cliente. É importante a gente deixar claro que quando a gente fala de um processo que envolve o pedido de alimentos, que envolve o oferecimento de alimentos, a execução de pensão alimentícia, que o titular de direito é a criança, né? Você pode ter uma pensão alimentícia ali para alguém que tenha superado os 18 anos de idade, mas eu não quero focar nesse tipo de situação. Mas, via de regra, o menor ele precisa ser representado por um representante legal. Geralmente é a mãe ou é o pai. E aí o juiz, ele pode, de certa forma, gerar uma confusão no processo, porque dá a entender que o titular do direito, quem vai receber a pensão, quem recebe a pensão é o representante legal, mas ele recebe não porque o direito é dele, ele recebe em nome do menor. Então, na minha visão, o juiz pedir comprovante de renda para a parte ali que está ou fazendo um pedido de alimentos, ou se defendendo no pedido de revisão de alimentos, que às vezes busca reduzir a pensão alimentícia, ou até mesmo peça ali para ele comprovar a gratuidade de justiça na cobrança de uma execução de pensão alimentícia em atraso. Quando ele pede o comprovante de renda, quando a gente trata de um menor, na minha concepção, cabe até mesmo embargos de declaração, é um pedido totalmente descabido, porque esse magistrado está pedindo comprovante de rendimento de quem ali não trabalha, que é o menor de idade. A fonte de renda, vamos dizer assim, o dinheiro de manutenção do sustento de um menor é proveniente tanto da mãe como do pai, né? A própria pensão alimentícia é uma forma de trazer ali esse sustento do menor. E muitas vezes, no caso, o juiz ele está se referindo, ele está querendo que o representante legal traga os comprovantes de rendimento dele. Só que assim, na minha visão, não esse pedido é descabido, porque como eu falei para vocês, o representante legal ele não tem qualquer proveito nesse tipo de ação, ele não se beneficia, o dinheiro não é dele, o dinheiro não é de titularidade dele, inclusive para isso que a gente tem a ação de prestação de contas. Porque se o representante legal que recebe a pensão utiliza esse dinheiro de forma indevida, ele pode ter ali que indenizar a outra parte, ele pode ter ali obrigações legais pelo desvio do dinheiro que deveria ser destinado ao menor. O menor, ao filho ou à filha. Então é muito importante a gente deixar isso claro. E esse meu pensamento, ele não é isolado. Eu trago aqui para vocês, né, que a terceira turma do STJ deu a gratuidade de justiça e, em segundo aqui a ministra Nancy Andrighi do STJ, abre aspas para ela, ela diz o seguinte: é evidente que em se tratando de crianças ou adolescentes representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direito e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da própria criança ou do adolescente. O que não significa dizer que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus à luz da situação financeira de seus pais, observou a ministra. E aí, em apoio, né, a esse entendimento, a ministra trouxe dois precedentes também da terceira turma do STJ, que são processos que tramitam em segredo de justiça, por isso que eu não consigo trazer aqui para vocês, né, qual foi o processo ou a ementa dele, mas a gente tem esse entendimento aqui firmado. Inclusive, nessa situação específica, o homem ajuizou uma ação revisional, que é o mesmo caso da minha cliente,
tentando reduzir a pensão alimentícia de R$ 10.000. A filha apresentou reconvenção pedindo o aumento da pensão para 30 mil. O juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela criança. Você percebe aqui que a todo tempo a gente fala que quem está pleiteando é a criança, e é verdade. Embora você tenha ali a mãe, em muitos casos, representando esse menor, o direito à titularidade é do menor. E a gente fala que quem é o autor da ação é o menor. Inclusive, a procuração nesse tipo de processo é a criança sendo representada pela mãe ou pelo pai, ali pelo representante legal. Então, a própria procuração que é fornecida pro advogado, ela deve estar em nome da criança e não em nome do representante legal. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão entendendo que o padrão de vida da criança seria incompatível com a gratuidade e que eventual dificuldade financeira deveria ser demonstrada por ela. E aí a relatora do STJ destacou que, de acordo com o artigo 99, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário. Ou seja, a gratuidade de justiça é da criança. Quem tem que provar insuficiência de recurso é a própria criança. Você não tem que trazer ali pedido de comprovação de renda dos representantes legais dela. Porque, como bem entendeu aqui, segundo a ministra, é com base nessa natureza personalíssima que se entende que os pressupostos legais para a concessão da gratuidade deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte e não pelo seu representante. Nancy Andrighi, a ministra, também ponderou que, conforme o parágrafo 3º do artigo 99 do CPC, a alegação de insuficiência financeira pela pessoa natural tem presunção de veracidade que só pode ser afastada se houver evidências de que a declaração é falsa. Então, pessoal, fica aqui a reflexão. Eu vou utilizar, inclusive, toda essa fundamentação que eu estou trazendo para responder o juiz desse processo, né? Para dizer ali que existe um equívoco no pedido de demonstração de comprovação de rendimento, né? Porque ele não pode pedir o comprovante de renda da representante legal do meu cliente. E mais, se fosse o caso, como que ele vai pedir o comprovante de rendimento de uma criança, né? Criança não trabalha. Então, é muito importante deixar isso claro. Se a gente estiver falando de uma pensão alimentícia que envolve ali um filho com mais de 18 anos, ainda fazendo faculdade, aí sim, a gente poderia trazer ali, talvez o filho ali trabalha ou tem algum tipo de trabalho ali que faz juntamente com a faculdade, e às vezes sim, pode ser o caso de você requerer ali a demonstração de comprovantes de rendimentos. Agora, se tratando de uma criança, abaixo dessa faixa não seria o caso aqui, e a gente vai dar andamento aqui no processo. Então fica essa dica para você, se você tiver algum despacho nesse sentido, pode utilizar essa fundamentação aqui, o precedente do nosso STJ. Nesse caso aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a gratuidade não seria devida, tanto em primeira e em segunda instância, mas quando foi para o STJ, lá para a terceira instância, lá para Brasília, a ministra, né, lá do STJ, ela entendeu que sim, a gratuidade de justiça é deferida e que você tem que ter uma diferenciação entre a personalidade da criança do seu representante legal. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!